Bem, meus queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa aula semanal para continuarmos buscando o nosso conhecimento filosófico. Como nós vimos na aula passada, os filósofos pré-socráticos são aqueles que procuram entender a realidade a partir dos elementos naturais. Eles rompem com as explicações mitológicas. E hoje nós vamos ver, entre eles, Tales de Mileto, que supôs que o princípio de todas as coisas estaria na própria natureza. Ou seja, não estaria na explicação mitológica, não estaria nas explicações fora da realidade, mas estaria dentro da própria realidade. Supondo que todas as coisas estariam na natureza, ele observa a água, pois a água é uma substância presente em todas as formas de vida. Tudo aquilo que manifesta a vida, ele percebe que possui a água. E os seres ressequidos, ou seja, aqueles que morrem, não têm água. Por isso, ele coloca esse princípio tentando entender que todas as coisas comungam desta realidade. A partir da observação do estado da água, ou seja, as transformações entre líquido, gasoso e sólido, ele entende que essa água seria esse princípio, ou seja, ela vai se transformando e ao mesmo tempo transformando a realidade à sua volta. Ele também afirma que todas as coisas estão cheias de deuses, porque existe um princípio de unidade que estão nas próprias coisas a partir da água. Ou seja, todas as coisas têm alma e todas as coisas comungam das divindades. Como eu disse na aula passada, ele não rompe com as divindades, mas ele rompe com as explicações mitológicas. Na mesma linha da escola jônica, nós encontramos Anaximandro, que vai propor o entendimento da realidade a partir de um elemento que não seria um princípio natural, mas seria uma ideia. E a esse elemento primordial ele vai chamar de apeiron. O que seria o apeiron? Seria um ser, algo indeterminado, infinito, sem limite, eterno, e estaria em todas as coisas, sendo que ele vai afirmar que a realidade ela possui contrários, ou seja, que se auto-exclui o tempo todo. Agora está de dia, daqui a pouco está de noite, depois vem o dia novamente, uma coisa agora está seca, de repente ela se torna molhada, ou seja, os contrários eles vão se auto-excluindo, mas ao mesmo tempo eles vão permanecendo. E quem determinaria esse permanecer seria o apeiron, que é esse princípio móvel e ilimitado que estariam em todas as coisas. Então, embora as coisas vão comungando desse pensamento, elas vão se propondo. Tudo que existe está em função dessa emancipação do apeiron, desse ser eterno, que tudo que nasce, cresce e se transforma. E aos poucos, então, nós percebemos que essas coisas vão sendo presentes na realidade. Para Anaximandro, nós poderíamos pensar nessa ideia fundamental que está presente em todos os seres. Também um outro é Anaxímenes, e Anaxímenes ele vai além. Ele vai dizer assim, ele concorda com esse elemento infinito de Anaxágoras, mas ele diz, é possível determiná-lo. E qual seria essa determinação? Ele vai dizer, todas as coisas vivas necessitam do ar, por isso o ar seria a causa material primeira, ou seja, esse princípio natural que estaria presente em todas as coisas. Ele observa quando o ar se rarefaz, você encontra a terra e a pedra, ou seja, você encontra poucos elementos que realmente tendem a manifestar essa realidade que nós conhecemos. Mas quando se condensa, ele percebe que o ar também se transforma, ou seja, esse ar se transforma em nevoeiro. E aí então ele associa os pares quente e seco, frio e molhado. Quando as coisas estão secas, ou seja, é o ar rarefeito. Quando as coisas estão condensadas, nós percebemos então que o ar ele permanece na realidade. Ele diz também uma ideia que vai ser retomada lá na Idade Moderna por John Locke, que é um filósofo empirista. Ele vai dizer, a razão precisa da experiência, mas a experiência sem o uso da razão não vale nada. Ou seja, as coisas se complementam na realidade para entendermos a realidade como ela realmente é. Um outro filósofo que nos apresenta a realidade da natureza é Heráclito. Ele vai dizer que o elemento primordial seria o fogo.
Se nós observarmos que todas as coisas estão em constante mudança, estão em constante transformação, nós percebemos então que o fogo seria um princípio a ser pensado, porque a partir do fogo nós temos sempre uma mudança natural. Ou seja, só que ao mesmo tempo ele não foge desta realidade da divindade. Existiria um princípio racional, e esse princípio racional seria o Logos, ou seja, a palavra criadora, e esse Deus, então, ele transformaria toda a realidade. Também Heráclito é aquele que diz, não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. A água que nós observamos agora, num rio corrente, é aquela que muitas vezes já se transformou e nós também vamos nos transformando. Essa é uma grande verdade que nós continuamos pensando até hoje. Tudo é parte de um único e fundamental processo ou substância, ou seja, toda a realidade está aí presente e ela mantém essa substância. Substância seria a essência que determina todas as coisas. A essência seria aquele elemento primordial que estaria baseado no fogo. E a partir de um equilíbrio de opostos, a partir da tensão que nós observamos, na realidade nós temos uma unidade de elementos. E que nós podemos perceber? Se nós observarmos os indígenas, se nós observarmos os antigos agricultores, eles tacavam fogo no pasto, eles tacavam fogo nas coisas para que se renovasse os elementos que ali estariam, ao mesmo tempo eles entendiam como adubação da própria terra. Então o fogo, ao mesmo tempo que ele purificaria, ele geraria um novo elemento, ele geraria a nova realidade. Heráclito então propõe que esse fogo estaria no princípio de todas as coisas. Agora nós encontramos Pitágoras. Pitágoras é aquele que vocês conhecem do teorema matemático. Ou seja, o princípio de todas as coisas seria a estrutura numérica, seria as unidades que a partir da geometria se complementariam. Ou seja, a métrica da Terra, ela ao mesmo tempo ela nos mostraria que todas as coisas têm proporções matemáticas. Tendo proporções matemáticas, elas podem ser quantificadas. Aí está a física, a matemática, que procura exemplificar através de Pitágoras o modo como entendemos a realidade. Ou seja, tudo pode ser quantificado. Ao mesmo tempo, quando ele fala que tudo pode ser quantificado, ele diz o que está na base disso. Ele propõe então uma visão espiritual. Os números seriam divindades que buscam essa harmonização. Ou seja, conforme os números vão se produzindo, 1 mais 1 igual a 2, você vai sempre produzindo uma nova realidade. 2 dividido por 2 igual a 1, ou seja, você vai entendendo que essa realidade ela vai tendo uma harmonia, porque ela vai se complementando. Então, essas formas harmônicas e a razão matemática, elas são usadas em todas as coisas para entendermos esta realidade. Tudo no universo está dentro disso. Se nós formos observar, tudo possui um entendimento matemático. E quem seria o regente das nossas ideias? Seria o número. Nós podemos perceber que isso vai dar origem lá também, na Idade Moderna, ao racionalismo, que seria uma forma de quantificar toda a realidade. A partir de Pitágoras, nós também encontramos Parmênides, que ele defende a existência de uma realidade única, ou seja, há uma preocupação agora abstrata, já não mais dentro de uma realidade material, mas observar que uma coisa acaba dependendo da outra no nosso dia a dia. Tudo é uno, ou seja, a natureza, ao mesmo tempo que ela não muda, ela vai se transformando. Nessa transformação, ela vai demonstrando que ela é eterna, que ela permanece para sempre. Onde Parmênides vai dizer o que é. Ao observar a natureza e você conseguir conceituar, ou seja, se você consegue observar algo, se você consegue conceituar, você então está falando dessa realidade única. Porque aquilo que não pode ser pensado nem falado não existe. Então ele parte desse princípio. Ele vai dizer assim, as coisas mudam, mas as ideias permanecem. Pensemos numa árvore. Ela pode se transformar num banco, ela pode se transformar numa casa de madeira, mas ao mesmo tempo ela nunca vai, a ideia de árvore ela vai permanecer, porque ao observar a madeira você vai lembrar daquela ideia primordial que seria a árvore. Então na natureza as coisas se transformam, mas as ideias continuam
sempre presentes dentro da realidade humana. Então nós não devemos apenas confiar nos sentidos, nós devemos perceber as mudanças, mas ao perceber as mudanças nós devemos buscar sempre os princípios naturais. Um outro filósofo também é Anaxágoras. Anaxágoras, ele procura determinar o princípio já não mais a partir desses elementos que já foram falados, mas ele busca um princípio único. Esse princípio único para ele seriam sementes que dão origem à realidade na pluralidade de manifestações, ou seja, ele cria o conceito de homeomerias. Essas homeomerias seriam esses princípios naturais que determinariam a pluralidade de manifestações. Essas homeomerias seriam ordenadas por uma inteligência cósmica. Quando observamos a natureza, e acho que Anaxágoras partiu desse princípio, ele observa que todas as coisas dependem umas das outras. E a partir daí, então essa inteligência cósmica e ordenadora estariam presentes dentro da realidade. Ele vai dizer, os primeiros princípios seriam esses átomos, que não se deterioram ou desaparecem, mas se dispersam e ao mesmo tempo se reconstituem. Então a realidade seria esse princípio único, que seriam as homeomerias. E o homem é aquele microcosmo do universo, ou seja, no homem haveria a explicação para todas as coisas. Um outro filósofo da natureza é Empédocles, e Empédocles ele elabora a doutrina dos 4 elementos, a terra, a água, o ar e o fogo, que seriam os elementos que estão presentes no nosso dia a dia. Ou seja, no nosso dia a dia nós observamos todos esses elementos atuando, então há uma alternância de transformação. Nesses elementos ele vai buscar então uma força interna, caracterizada naquilo que une e naquilo que separa, ou seja, naquilo que nós chamamos dentro dos nossos sentimentos de amor e ódio. O amor, ele une as coisas, o ódio separa. Então nós percebemos que nesses elementos nós encontraríamos essa demonstração. Por fim, nós temos Demócrito, que é um filósofo atomista. Ele, junto com Leucipo, ele parte do princípio de que existem partículas indivisíveis, de qual todas as coisas existentes são formadas. Ou seja, existem partículas que ele chama de átomos, que seriam as micropartículas. Esses átomos seriam partículas não criadas, já presentes na natureza desde tudo sempre. Seriam indestrutíveis, eles apenas sofrem transformações. E ao mesmo tempo imutáveis, ou seja, eles permanecem sempre o mesmo. E isso caracterizaria as coisas. A partir da união deles, nós encontraríamos a grandeza e a forma de todas as coisas. Ao mesmo tempo, nós encontramos o entendimento desta realidade, que seria o princípio natural. Esse princípio natural, nós teríamos como elemento de presença das coisas elementares na formação do mundo como nós conhecemos. Quando nós falamos, então, do desenvolvimento da realidade, nós percebemos que nós devemos entender as coisas naturais e, ao mesmo tempo, tentar entender de forma racional, não ser refém, principalmente, de explicações que já não nos trazem um entendimento dessa realidade. Os filósofos da natureza são importantes, por isso agora eu convido você a fazer um pequeno resumo das ideias da aula passada, da importância dos pré-socráticos para o entendimento da ciência e, ao mesmo tempo, para o entendimento das coisas. Após esse resumo que você vai fazer, vá à apostila, resolva os exercícios, as tarefas que ali se encontram, para que na próxima aula nós possamos, além de concluirmos as aulas sobre os pré-socráticos, entendermos esses filósofos da natureza de forma natural e, principalmente, perceber a sua importância para o desenvolvimento do conhecimento racional da realidade. Muito obrigado, um bom final de semana. Continue animado estudando, porque o conhecimento ninguém nos tira e nós podemos, assim, transformar a nossa realidade a partir do conhecimento. Um bom final de semana e até a próxima.